Fala galera do Cloth Meio Revolution, estamos em mais um vídeo e hoje eu vou trazer o seguinte conteúdo aqui. Foi cancelado ou não foi cancelado? A gente não teve mais nada desse set. Eu não somos nenhum Cloth Myth desse set. Foi cancelado, foi esquecido, o que está acontecendo? Deixe seu like se você viu o canal, se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, já temos aí uns 5 anos mais ou menos, vai fazer acho que agora em fevereiro, né? Na verdade já fez agora em fevereiro mais ou menos 5 anos do último lançamento do Cloth Myth que faz parte desse set, e a gente fica naquela expectativa. Foi cancelado, não foi, vai ter mais alguma coisa, o foco da Bandai mudou, porque é um set que, na minha opinião, foi muito bem trabalhado, com figuras incríveis. E você está se perguntando, qual que é esse set? É o set dos Spectros Santo Cloth Myth. Para mim, um set lindíssimo, incrível, muito bem trabalhado. Eu não vejo nenhuma figura com problemas ali. Vamos citar as figuras que temos desse set dos Spectros. É só os Spectros, já não vou colocar os Cavaleiros de Ouro, não fazem parte não dos Surpres, não. Então ali temos o Valentine de Arpia, que eu acho uma figura muito bonita, e é uma figura barata, dá pra você encontrar usada, aí subiu um pouquinho, mas dá pra você comprar uma figura dele usada, e pra importar também bem tranquilo, uma figura que eu quero muito pegar, que eu acho ela muito bonita, certo? Temos também o Faraó de Esfinge, a mais rara da coleção, uma das mais raras da coleção. Vou fazer o top das figuras mais raras. Esse Faraó, eu lembro que chegou aqui junto com o Aldebaran de Touro, em 2015, junto com o Aldebaran, aqui pro Brasil, um preço quase um pouquinho mais caro do que o Aldebaran. O Aldebaran chegou por volta de 400, alguma coisa assim, ele chegou por volta de 300 e pouco, 250. Aí depois ele foi sendo vendido por 750, foi caro, e quando você acha alguém vendendo ele usado, meu amigo, piscou, acabou. Lá fora é difícil você encontrar esse personagem, né? Você vai acabar encontrando ele em mercado de usados, mas é nas lojas lá mesmo, físicas, né? Se eu for achar na internet, é em leilões, né, aí do Japão, tudo aí. É uma figura bastante difícil de achar. E eu já tive a oportunidade de pegar ela. Eu fico lembrando, é complicado. Outro também, o Caronte, né, o de Aqueronte, que é o barqueiro. A figura é bem trabalhada, é um personagem feio, mas a figura é bonita, né? E eu já tive a oportunidade de pegar ela na pandemia, tava acho que 380 numa loja aqui no Brasil. Mas aí começaram a divulgar e a galera comprou para revender pelo triplo do preço. Acabou com o Caronte. Mas ele é uma figura que consegue achar lá fora. Eu só não estou me recordando muito do valor. Mas não é uma figura muito comum, tá por aí não. É um pouquinho mais chatinha, mas não é tão cara assim, igual o Faraó. Outra figura também que foi uma sacanagem que fizeram com ela aqui no Brasil. Que primeiro que ela já era limitada, tá? Macho Web Shop. Quando veio pro Brasil, colocaram ela como CCXP. Acabou. Esquece. E ela ficou encalhada, a versão base dela. Ficou encalhada em algumas lojas, mas o pessoal queria a versão completa, que era com o personagem, com a armadura e com ele com mantinha e com a mesinha de escritório. Porque é o set bonito. Vai olhar quanto custa o Lune de Balrog hoje para você comprar. A versão base, se não me engano, é R$1.500, que é só o personagem e a armadura. A versão com a mesinha de escritório, a versão home office, tá por volta de 2 aqui acertado. Caro, velho. Como é que você vai comprar um item desse? E o problema é que são figuras muito antigas e a gente fica com aquela, será que a Bandai vai soltar um revival desse aí? Porque ela fez a mesma coisa com os Cavaleiros de Aço, que estavam 3, 4 mil reais, caríssimo. Ela foi e soltou o pack deles, você acha eles muito baratos hoje. E muita gente acabou trocando a versão que já tinha, a primeira versão que é o pack, para comprar essas mais atuais, que estão com as cores melhores, etc. Bom, depois tivemos aí também o Mil de Papillon. Ele chegou aqui também no preço razoável, tranquilo, mas é uma figura também um pouco difícil de achar, mas é uma figura tão cara assim, igual o Lune, e também não igual o Faraó, mas você consegue até encontrar ele, mas é uma figura que tá um precinho mais elevado, é uma figura linda, muito bonita mesmo, muito bem chamativa. E o último foi o Queen de Auraune, né? Esse eu fui meio que... não peguei no impulso não, eu não me arrependo não. Eu cheguei a pegar ele, cancelei, depois eu falei, vou pegar porque esse item vai ficar caro. E ele tá com uma faixa de R$1.500 mais ou menos, se você pesquisar lá fora, mais ou menos isso aí nessa faixa aí. Esse é uma figura que chegou no Brasil, demorou um pouco para esgotar, viu? Não esgotou rápido não, se não me engano acho que foi uns 800, mais ou menos isso que eu paguei nele. Então foi uma figura que ela
eu peguei porque, na intenção de a Bandai vai lançar os outros dois, o Sylph de Basilisk, o Lorde de Minotauro. O Sylph, eu queria tanto ele, mas até hoje nada. É um set que a Bandai tá deixando um pouco de lado, não sei se ela tá agora, ela tá focando muito nos X, né? Porque durante a pandemia ela soltou 2, 3 1.0 no mesmo ano, o Queen, o Jamian, o Jabu, né? Jabu outro set também que deixou de lado, mas ela precisa voltar com esses sets 1.0. Não tem que migrar para X, acho que tem figures que são bonitas na proporção do 1.0. É só ela saber trabalhar, dá para você mesclar ali. Ela sabendo trabalhar bem nesse set, ela figures incríveis. A gente sabe, a gente tem vários exemplos. Eu citei vários aqui da 1.0 dos specs, o Faraó, o Queen, o próprio Queen, acho bonito. O Mio, pra mim, excelente, figura lindíssimo. O próprio Caronte, figura de personagem mais feio, asqueroso, soube trabalhar muito bem. Então ela precisa voltar com esse set aí. É um set que muita gente, quem compra mesmo é porque gosta da saga de Hades e é fã. Eu já vi muita gente falar, não compra, eu prefiro mais os clássicos e tal, e de manchete. Mas quem compra é porque realmente gosta, né? Tem gente às vezes compra porque achou bonito o personagem, mas acaba não dando sequência ao set, também porque a Bandai acaba não dando sequência, acaba vendendo para pegar os clássicos, né? De Asgard, Poseidon, Cabelo de Ouro, de Bronze, etc. Mas é um set que, na minha opinião, precisa voltar. Nem que sejam uns 2 lançamentos por ano aí desse set, seria incrível. Principalmente se ela trouxer versões mais atualizadas. Pegar o Valentine, trazer novamente uma versão Revival com novos extras, né? Quem sabe até ela mescla. Seria interessante, imagina se ela mesclasse, trouxesse o Valentine de Arpia e mesclasse ele com itens pro CV3X. Faces, ombreira quebrada, não seria interessante? A Bandai iria enriquecer bastante isso, né? O Mil de Papillon, imagina se ela trouxer uma versão Revival dele com faces extras pro Mu de Ares X, faces mais bem trabalhadas. Convenhamos, se ela fizesse isso, ela ia ajudar a vender o Mu X, tanto o Revival, a primeira edição, que seja, quanto o próprio Mil. Caronte, Jaqueronte, faces pro Sei, aquela face dele lá, que é aquela face caricata dele, né? E faces pro Shun, né? Não seria interessante? Fizesse o Caronte? Então tem várias. O próprio Faraó. O Faraó poderia trazer ele, fazer um revival do Orfeu, que muita gente espera no Corpo G3. Seria bastante interessante, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, um set bastante esquecido pela Bandai. Tem outros também que eu vou estar trazendo aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui. Ou não, faz um vídeo sobre esse set aqui que eu tô achando que a Bandai tá deixando meio de lado. Ou faz um vídeo desse set aqui que tá bombando, mas o que você tá achando dele? Então, comenta aqui. Fui!